Que alegria! Começando o terceiro podcast. Estou aqui agora com o Walter Alfredo, que é um idealizador do espaço Família Kaizen. Olha, já falei no outro vídeo, um espaço incrível, charmoso, mas eu vou deixar que ele conte, né? A ideia desse espaço. Walter, você quer começar por onde? Se apresentando, falando do espaço, falando da sua vida empresarial? Conta pra gente. Bom, inicialmente a missão nossa Família Kaizen é um lugar, um espaço para se viver o extraordinário. Olha! Nossa, mas isso é uma missão extremamente, digamos assim, grandiosa. O que é viver o extraordinário? Isso. Viver o extraordinário, todo mundo confunde com luxo, Isso. né? Mas não é. Não necessariamente. Não, ela pode ser, né, com muito conforto. Mas viver o extraordinário é quando a gente consegue receber o melhor das pessoas, entregar o melhor para as pessoas, e a gente conseguir aproveitar o melhor da experiência, das oportunidades e criando um ambiente de transformação e inspiração. Ah, entendi. Então isso é o extraordinário. Esse é o extraordinário. Tem uma palavra aí que me chama a atenção, né? É viver curioso, interessado, entusiasmado a realizar algo em colaboração com outras pessoas. Sou eu. Exatamente. Tenho isso. A gente está vivendo extraordinário agora. Tenho, sou eu. Gente, sou curioso, sou interessado, sou entusiasmado, né? O entusiasmo é estar cheio de Deus, né? Então, nossa, senti que você me descreveu. Né? Isso é viver o extraordinário, que é o que nós fazemos aqui. Então, existem muitos critérios, claro, para a gente conseguir entregar o melhor para as pessoas. Claro. E me diga uma coisa, as pessoas vêm para cá, o espaço Família Kaizen, que fica na Estrada do Capuava, em Cotia, Granja Viana, né? Aliás, é da onde tem sido o palco deste podcast que vocês estão assistindo, que vocês estão acompanhando, né? Eu agradeço, viu, você, a família, a esposa, a filha, né? Vocês terem aberto essa possibilidade. E assim, fazendo uma vírgula, e aí eu volto para você rapidamente, foi muito interessante. Eu vim conhecer este espaço porque eu já havia ouvido falar sobre. E eu vim aqui porque a minha esposa tinha uma demanda comercial e queria usar o espaço, enfim, né? E aí, aliás, como as grandes coisas que aconteceram na minha vida, a minha esposa foi a grande incentivadora, né? Então, eu sou grato. E aí eu vim aqui nesse espaço, acabei conhecendo. Aí estávamos conversando assim, informalmente, e aí eu falei pro Walter, ele disse assim, ô Walter, mas eu tenho tanto desejo de criar um podcast, ou alimentar informações para o meu canal, né? No YouTube. E o que acontece? Só que eu não descobri ainda. Já tinha visitado uns 10 lugares, 12, os podcasts, aquelas mesas, ficar um de frente para o outro com conversa. Já fui entrevistado para alguns e já fui lá falar e gosto muito. E aí eu vim aqui, o Walter falou, bom, mas então é aqui, faça aqui, assim, naturalmente. Eu falei, nossa, mas assim... Eu confesso que eu demorei um pouco para processar, sabe o que estava acontecendo? Eu saí daqui com a esposa dirigindo, cheguei em casa, eu fiquei quieta, minha esposa falou, Roberto, o que está acontecendo? Você não fica quieto, geralmente. Eu falei, realmente, não fico. O que é que está acontecendo? Eu falei, me deixa um pouco quieto, eu preciso processar o que é que aconteceu ali, sabe? E como psicanalista, eu sempre faço isso, quando acontece alguma coisa, eu falo assim, eu preciso processar o que está acontecendo. Então me conta, por exemplo, a minha pergunta era para você, como é que esse espaço nasceu, por que você idealizou, quem vem aqui, enfim, vamos conversar a respeito desse espaço Família Kaizen. Kaizen é um programa de qualidade, né? Melhoria contínua. Melhoria contínua, isso, exatamente. Eu digo um programa de qualidade porque na década de 80, quando nasceu os programas de qualidade nas empresas, eu estava muito atuante numa consultoria de marketing e aí a gente começou a implantar os programas de qualidade, né? E um pouco depois eu vi esse Kaizen, né? E aí associei.
programas de qualidade, Kaizen. Mas então, eu quero ouvir você. Me conta. Por que nasceu, por exemplo, em primeiro É, lugar? De um sonho, de um desejo, de um acontecimento, de uma fatalidade? Como é que isso nasceu na sua vida? a vida vem conduzindo a gente para uma transformação, né? E a gente precisa estar presente e atento para conseguir achar o melhor caminho e seguir um caminho onde ele seja, onde tenha crescimento, onde seja próspero, onde você consiga representar. Estamos recebendo um suco. Olha, gente, olha isso. Isso é viver o extraordinário. Isso é viver Essa é a extraordinário. Muito Giovana, obrigada. Fica aqui, Giovana. Fica aqui. a Fica, nutricionista da família Olha aí, Kaizen. a nutricionista. Gente, é interessante, é maravilhoso. Eu gosto do. Você gosta do extraordinário? Eu gosto do extraordinário, sabe do quê? Do inédito. Isso é ineditismo. Eu estou aqui conversando com o Walter, gravando mais um conteúdo para o podcast, né? Roberto Marinho, lugar de fala. Ó, que chique, que lindo, né? Eis que Giovana, a nutricionista, aparece com essa coisa maravilhosa. Para potencializar. Potencializar. Não potencializar o Roberto Marinho, porque, nossa, gente, mais um pouco eu saio daqui voando. Né? Então, mas fala, Giovana, olha o que é. Vamos brindar. Exato, mas Vamos brindar. o que temos aqui no suco? Para Cheers. você saber. Calma aí. Aloe vera, babosa, Aloe vera, couve, cúrcuma, gengibre e maçã. Você imagina Gente, a sinergia, a sintonia de todos esses elementos aqui, Nossa. como isso pode fortalecer a nossa jornada. e a longevidade na Terra, né? Exatamente. Isso aqui Nossa. é viver no paraíso na Terra. Nossa, gente, eu Quando tô... a gente tem pessoas que fortalecem o nosso caminho. Gente, e eu tô há tempo na Terra, hein? Tchim-tchim. Nossa, se eu contar pra vocês o tempo Tchim-tchim, que eu tô na Giovana. Terra, gente, nossa, não tô fazendo hora extra, não. Tô na atividade máxima, né? Uma delícia. Muito obrigado, Giovana, obrigado, viu? Nosso programa é assim, gente. É assim, as coisas vão acontecendo. Babosa, plantadas no sítio. Açafrão, plantadas no E sítio. colhidas por vocês. A babosa colhi agora de manhã. Açafrão também. Couve, limão, maçã. Senti. Isso. Eu senti o limão, eu senti... Escuta, o açafrão é o cúrcuma, é a cúrcuma? Ou é algo É a diferente? cúrcuma, só que é a que a gente pega a raiz, né? Não eu é sei, o pó. eu sei. Ela é um tubérculo que você vai e tritura no processador, nesses equipamentos. Exatamente. Assim. Maravilhoso. Como que não pode ser nossa vida se a gente tomasse todos os dias um copo desse? Nossa, gente, juro, eu seria o Brad Pitt em pessoa. E como seria tomando isso e ainda declarando algo igual a gente fez aquele dia lá? Nossa. Então faça a declaração. Vamos fazer uma declaração. Olha, gente, a minha declaração, ela é assim. Eu desejo para você, para todos os nossos ouvintes, para as pessoas de um modo geral que ouvirem este programa, que vocês sejam felizes, que vocês tenham muitas alegrias e que vocês possam conhecer esse espaço mágico, o espaço do extraordinário, e possam viver o extraordinário. E eu posso estar aqui para falar com vocês. Né? Não é isso? Exatamente. É maravilhoso, maravilhoso. Tchim-tchim. Cheers. Again, de novo. Tomamos. Gente, a descrição eu não vou conseguir fazer, vocês têm que vir aqui para tomar. Mas, Walter, a gente estava falando numa conversa muito legal, muito boa, e eu queria entender de você, vou até abrir aqui o computador, se a gente precisar usar, eu precisaria entender um pouco assim, e contar para as pessoas como é que isso aqui nasceu, esse espaço, a ideia veio da onde, veio por quê, aonde você pretende chegar como empresário, porque isso é um negócio, evidentemente, tem muito de desejo aqui, tem muito de querer, de inspiração, de idealização, de investimento, tem uma série de coisas, mas aonde você quer chegar com isso? Da onde veio e aonde você quer chegar? Mesmo que seja um CNPJ, Claro. Para nós, a gente tem isso como um ministério. É um ministério onde a gente consegue desenvolver um dom, um talento que a gente desenvolveu, né, nesses anos todos, e a gente consiga entregar isso para as pessoas. Sim. E prosperar com isso, né? Sim. Então, que dom que é esse, já que você fala em dom? O dom de conectar as pessoas. Nossa, que lindo. Bom, eu sou a prova viva disso. Eu vim aqui uma vez, nós estamos conectados e eu estou conectado com pessoas que já vieram aqui. Na gravação dos programas também tem
sempre tem pessoas incríveis aqui, então realmente E fazendo isso ainda conectado com a minha transformação que eu ainda estou tendo e quero continuar tendo, eu e a minha família e também, né, todos nós da família Kaizen. que transformação é essa? De ser um marido melhor, de ser um amigo melhor, de ter mais saúde, Nossa, ser um marido melhor. Então, então digamos que você de quer. ser um profissional melhor, um pai melhor. Nossa, então você quer cantar a música do rei? Esse cara sou eu. Eu acredito que a gente compartilhando, vivenciando uma boa referência, com um bom estímulo e um movimento que nos aproximem de mais saúde, nos aproximem de mais fé, de mais esperança, de se conecte com outras pessoas, e a gente fortaleça a vida social, tendo mais lazer, tirando o peso, as obrigações, mas trazendo a responsabilidade, o compromisso, e fazendo com que tudo ainda seja mais leve, onde a gente vivencia o melhor do ser humano. Isso acaba sendo algo muito significativo, Sim. muito relevante, Sim. e a gente consegue construir o paraíso na Terra. Nossa, que beleza. O paraíso na Terra, ele precisa ser um lugar, na minha visão, precisa ser um lugar inspirador, precisa ser funcional. Ok. Por exemplo, toda a educação que a gente dá para a Maria Eugênia, a educação que ela tem hoje... Maria Eugênia e sua filha. É uma educação funcional. Então precisa ser funcional, o lugar precisa ser funcional, as pessoas, as personagens daquele lugar precisam ser funcionais, precisa ter todas as ferramentas que a gente precisa para realizar alguma coisa. Certo. Então, precisa ser funcional. Precisa ser produtivo. Sim, claro. Precisa ser colaborativo. Sim, entendo perfeitamente. Precisa ainda ser bonito. Olha quantas características que você está me descrevendo aqui que o espaço Família Kaizen ele reúne, pelo menos é o seu desejo, né? Tem sua missão aí, tem sua visão, tem uma série de coisas muito interessantes que você tá fazendo essa trazendo. gestão sobre o florescimento humano, que é a ciência da felicidade, Tá. fazendo isso de uma forma racional, é falar assim, como que vamos viver o extraordinário, então, com pessoas em um lugar produtivo, inspirador, funcional, bonito, onde cada pessoa consiga realizar o seu dom e seu talento. Ótimo. Em colaboração, Ótimo. em sintonia, sinergia, em harmonia, em sincronicidade. Nossa, perfeito, entendi. Eu consigo entender perfeitamente o que você está me dizendo. Acho maravilhoso. Eu trabalho em apoio e ainda em generosidade. Nossa, gente, aí realmente... Onde a gente vai compartilhar, não é dos interesses, é da generosidade. Dos interesses também, mas do apoio mútuo, de uma relação indo além, sabe? Sim! Não só... Extramuros ao trivial, né? Então eu venho aprimorando muito a percepção, o olhar, a vivência que a gente faz no sítio da família Kaizen é muito esse. Que não é aqui, né? Que não é aqui, que fica em Biúna. Isso. É como olhar e conseguir identificar as oportunidades e as mensagens e saber como reagir ao olhar de uma forma certa. Como eu vou olhar para você, quem você representa, e conseguir receber o seu melhor e aproveitar as oportunidades que você carrega. Então foi isso basicamente que você fez comigo? Sempre. Quando a gente veio, Sempre. Viemos conversar. Toda vez que a gente, estamos aqui gravando quando a gente olha uma pessoa, a gente tem que ir além no olhar. Isso, eu gosto disso. Porque se tem uma coisa que vai trazer resultado na nossa vida, em um menor tempo possível, identificar o mais rápido possível. Perfeito. O que vai vir, o que a gente vai colher daquela pessoa. Ótimo, perfeito. Porque se a gente for colher, se a gente conseguir identificar que o que vai vir dela, porque o ser humano só dá o que tem, né? Isso, ninguém dá o que não tem. Se aquilo não é o nosso objetivo de colher aquilo, a gente tem que sair rapidamente. E conseguir identificar naquela pessoa que a gente vai conseguir construir algo, criar e construir algo que seja em harmonia, que esteja alinhado
com a jornada que todo mundo quer viver. Sim. Em colaboração, em harmonia, sintonia, sinergia, sincronicidade, com generosidade, com cooperação, curiosidade, interesse, entusiasmo, criando um ambiente, um lugar produtivo, funcional, bonito, Nossa. inspirador, em colaboração, a gente vive o extraordinário. Nossa. Ô, Walter, quando você fala isso, eu penso muito numa coisa. Eu estou em ambiente corporativo nas empresas, além de estar psicanalista, atendendo pessoas com as suas demandas de ansiedade, de burnout nas empresas, os empresários. Mas quando você traz isso para mim, eu fico pensando, por exemplo, um programa como esse, voltado para as empresas, aonde aonde se consiga colocar essa cultura, implantar essa cultura. Não, eu sei que não é fácil dentro das empresas. Eu penso agora comigo, já que você está trazendo, eu penso que nós teremos empresas muito melhores, famílias e pessoas muito mais saudáveis, menos adoecidas, saudáveis e menos adoecidas, estamos no mesmo caminho, né? Famílias melhores, negócios mais saudáveis. Então, isso é muito interessante. Eu acho até que a gente podia pensar num programa para levar para empresas. O que você acha? Nós fazemos muitas integrações e eventos de empresa aqui na família Kaizen com esse objetivo. Fazer com que as pessoas encarem as suas responsabilidades, seu compromisso e passem a cooperar com mais entusiasmo, com mais interesse, com mais curiosidade, fazendo com que aquela pessoa ela preencha o espaço, e esse preencher o espaço, ela trazer a identidade e o chamado de vida, para ela começar a cooperar não só por um resultado financeiro, mas por todo um resultado sistêmico. Sim, eu entendo isso. Né? E isso é maravilhoso. Isso é a identidade de cada um. Né? Que eu acho que todo mundo vai precisar se encontrar com esse lugar em algum momento da vida, e o ideal é que seja o mais rápido possível. Nossa, eu tive essa possibilidade, nem sei se é possibilidade, eu vou colocar como oportunidade, como bênção, enfim, alguma coisa, bem-aventurança, o nome que se queira dar nessa linha, em uma empresa, onde realmente eu consegui contribuir para essa empresa exatamente utilizando essas características, que tinham pouco desse ambiente, não tanto quanto, mas tinha bastante desse ambiente. Então, foi muito interessante. Foi onde eu mais produzi, foi onde eu mais consegui gerar resultado e onde mais a empresa prosperou. É desenvolver os líderes, fazendo que esses líderes eles consigam aprender para poder ensinar, a transformar em pessoas, fazendo com que elas tenham mais esperança. Sim, mas né? você tem que desenvolver. Exato, eu gosto disso muito. Eu penso que a gente tem que desenvolver o líder para ter esse olhar. Porque se você não consegue desenvolver o líder que tem esse olhar, você tem um líder que, assim, que ele como se fala muito hoje, de narcisismo, né? E aí dá uma discussão longa a respeito do que é narcisismo, etc e tal. Mas você pode ter líderes muito narcisistas, muito egocentrado, e eles acabam se tornando pessoas déspotas, que só pensam neles. É porque ninguém vence o ambiente. O que é isso? Ninguém vence o ambiente. Não tem como vencer o ambiente. Entendi. Se o ambiente, e aí na empresa, a gente chama de cultura, se ela está instalada, o ambiente ele está posto daquela maneira, ele está, digamos assim, instalado daquela forma. As pessoas só reagem aos estímulos. Exato. Né? Exato, perfeito. As pessoas vão reagir aos estímulos. E os estímulos, quem dão é o orientador, o líder, né? Aí elas vão reagir àquilo que foi inserido, né? Como caminho. Eu lembro, tinha uma época que se falava muito, por exemplo, em aculturação. Dentro de empresas, que eu lembro, né? E aí, assim, a coisa mais difícil era você mudar a cultura daquela empresa, fazer um processo de aculturação, porque tinha programas maravilhosos que se vendia para empresas. Eu trabalhei em consultoria há alguns anos também, atendendo empresas, enfim, e a gente tinha programas maravilhosos. Onde realmente pegava, às vezes não conseguia
mudar a cultura da empresa. Mas vamos entender o papel do líder. O líder, ele vai ser o mentor, porque ele já aprendeu para poder ensinar. Aquela pessoa vai ter que sair do ponto A para chegar no ponto B. Essa é a responsabilidade do líder. E o líder precisa fazer com que a pessoa tenha coragem de seguir esse caminho. Tá. E ele precisa dos recursos, ele precisa adquirir os recursos para poder conseguir superar Entendo. as dificuldades ali, para ele conseguir chegar ali. Entendo. E tem que fazer ele acreditar que ele vai conseguir chegar lá, Uhum. para ele não desistir. Sim, claro, lógico. Sim. E ele vai precisar fazer a parte dele, que é se desenvolver e se transformar até chegar lá. Sim. E isso é a responsabilidade do líder. Se o líder conseguir fazer isso de uma forma sustentável, ele vai fazer com que esse líder consiga reproduzir outros líderes. Uhum. Se não for sustentável, ele vai acabar com aquela relação e ele vai ter que começar de novo com alguma outra pessoa. Até que todo mundo perca a esperança e a credibilidade. E aí fica impossível se construir cultura se todas as abordagens não tiveram resultado. Sim, exato. Porque teve alguém que começou e alguém começou errado. Nossa, é verdade. É verdade. E tá cheio, hein? E tá cheio, né? Deveria começar certo. Às vezes a pessoa nem tem a má intenção. Às vezes ela não tem a má intenção de começar, digamos, não sei se má ou boa intenção, não quero fazer julgamentos, mas não tem intenção de começar errado, de fazer errado, alguma coisa assim. Não tem conhecimento, não entendeu, não recebeu, não foi atrás. Não teve, porque às vezes o líder, o primeiro, não tinha bem estruturado para onde que ele ia, como que ele ia, com quem que ele quer andar, e não tinha bem definido o que ele queria. Perfeito, né? Então, quando a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer, a gente também consegue identificar aquilo que a gente não quer, né? Ótimo, ótimo. Aliás, é uma pergunta que eu fiz várias vezes na área comercial para os meus clientes, na hora de desenvolver um briefing, na hora de traçar um briefing de projeto. Eu sempre tive essa preocupação. Me diga o que é que você não quer. Eu tive sempre esse cuidado de ter muito claro, de deixar muito claro e de ficar muito claro para mim, para eu repassar para minha equipe. O que... Mas uma das ameaças, né, para isso não acontecer é porque, principalmente no Brasil, as pessoas deixam muito o que é importante acabar se tornando urgente. Uhum. E aí as pessoas buscam trabalho através de tempo. Trocar o tempo pelo trabalho, porque querem um resultado muito rápido. Porque não querem dar para a responsabilidade que é dela, dar para os outros. Sim. Construir a própria prosperidade dela. E aí acaba querendo só pronto. O que eu preciso fazer para ter aquele micro resultado? E isso tira a criatividade das pessoas e também vai tirando a essência de cada pessoa de poder ter iniciativa, de ter criatividade e desenvolver perspectiva de construir algo. Estou entendendo claramente. Aí a gente acaba não vivendo o extraordinário e acaba contaminando o ambiente. E você consegue colocar... Por falta por falta de muitos recursos, né? A história do tomate com a mandioca. Sim. Eu não conheço essa história. Qual que é? Como que é? A mandioca, você precisa fazer um bom acordo inicial com ela. Você precisa escolher um local que tenha terra fofa e tenha luz. Você me contou isso da última vez que nós tivemos juntos. E aí com ela. Vamos passar. E aí ela vai crescer e multiplicar de uma forma maravilhosa. O tomate já é diferente. O tomate vai precisar de mais ou menos 10 intervenções até a frutificação. Ele é extremamente melindroso. E depois ele não vai dar mais. É aquela vez e acabou. Então não é uma relação muito sustentável do tomate. Então vamos Mas é possível, sim, no ponto de vista sustentabilidade, e o tomate ainda traz um monte de problema. Ele vai trazer fungos, vai trazer um monte de doenças para aquele espaço. A mandioca ainda faz ao contrário, ela regenera o solo. Não tinha essa percepção, essa informação. Mas não é porque que o tomate é difícil que não existe a esperança divina para ele produzir. Sim, claro. E ainda não trazer o licopeno, que ainda é baita... Isso eu já ouvi falar bastante. Uma baita substância para a saúde. Boa, né? Então,
a esperança que a pessoa encontre um caminho, encontre um porquê, um propósito, para poder colaborar com entusiasmo, essa esperança sempre existe. Uhum. Aí, nas empresas, acaba tendo aquela forma de falar assim, quanto tempo você tem para esperar, o quanto de paciência, de tempo, de recursos, para até preparar aquela pessoa. Aí as empresas... Nossa, eu já ouvi tanto isso. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Um dia... Olha aí você tem que saber se aquela empresa está disposta a investir, né? Até que aquela pessoa se encontre. Aí precisa saber se essa relação também é sustentável. Como ela não é sustentável, as empresas rapidamente vão substituir aquela pessoa por uma pessoa que traga resultado mais rápido. Só que aí também cria um problema diverso. Isso. Porque diminui a confiança e diminui a conexão. Né? Porque não se cria uma cultura de desenvolvimento e transformação. Só se cria uma cultura de resultado rápido. E aí, como quer resultado rápido, as pessoas também, na primeira oportunidade, por R$1.000 a mais, por R$100 a mais, ela também sai de lá. Nossa, Walter, eu acho, você está descrevendo um contexto fantástico. Eu já vivi isso na pele. É a mesma coisa que na roça, ó. Quando você usa NPK, é uma substância química, sei, você não precisa fazer 6 meses para fazer um composto. Tá. Você só precisa pegar, você não precisa de força, não são toneladas, são gramas. Você só precisa do NPK, e você joga o NPK, coloca a muda, e a muda faz assim, ó, bum! Ela não vai carregar com ela todos os recursos, ela só vai crescer. Entendi. E ainda vai levar o mal, doença para as outras pessoas, mas ela está vendo lá o pé de alface. E ainda está contaminando e degenerando o solo. Então, conclusão, em algum momento vai ter um colapso naquela relação. Ela não vai se fortalecer. Sim. Já ao contrário, numa agricultura biodinâmica orgânica, que a gente vai precisar trazer recursos para o solo, para aquilo continuar produzindo cada vez mais, por menos tempo. Então, em vez de dar o pico, vem crescendo. Então, às vezes, eu prefiro não deixar o que é importante se tornar urgente, então a gente vem no processo de transformação. Cada vez a gente estar mais motivado, consciente do nosso papel aqui na Terra e de como que a gente precisa ter conhecimentos, adquirir recursos, ferramenta, pessoas, para conseguir fazer mais em menor tempo, com menor esforço e com menor investimento. Porque todo sábio, ele consegue fazer mais com menos. Já o caminho do tolo é fazer menos com mais. Esses dias, há um tempo atrás, eu fui visitar uma empresa e a queixa era que as pessoas não cooperavam, não aprendiam, faltavam atestado e tudo mais. E eram muitos funcionários. Eu falei, se eu falar para você que você tem 3 vezes a mais de funcionário do que você precisa, você acredita? Ele falou, claro que eu acredito, não fazem nada. Mas ele acredita que a culpa é dos outros. Ah, sim, claro. Entendi. Porque ele não concentrou a energia certa no começo, e agora vai dar um transtorno enorme. Ó, é a mesma coisa que cuidar de uma doença. É mais fácil cuidar da saúde do que ter que cuidar da doença. Isso. Fazer um trabalho preventivo. Sim, né? Eu entendo. Essa história de empresa é muito curioso. Eu vivi na pele isso, de entrar numa empresa extremamente ansiosa, muito ansiosa, né? Cujo dono é a empresa dos 6 meses. Né? Eu tomei conhecimento disso depois que eu entrei e saí, né? Enfim. Mas era a empresa dos 6 meses. A pessoa entra, 6 meses. Ela não conseguiu performar o tanto que a empresa deseja, que a liderança, que os sócios queriam, pronto, troca. É uma rotatividade, assim, é uma coisa assim absurda. Então, estando lá, eu vi numa sexta-feira, então eu vi entrar gente, uma empresa com 300, 400 funcionários, entrava todo dia e saía todo dia. Eu peguei uma sexta-feira, tinha umas 15 pessoas saindo, assim, pedindo demissão, assim. Mas aí tem as consequências disso. Tem, nossa, total.
Os proprietários sem propósito, todos estressados, a Muito. maioria doente, Sim. todo mundo não está feliz com o que faz. Não. As pessoas com burnout, enfim. Porque você acaba, em vez de compartilhar a generosidade, Sim. você acaba compartilhando problema. Aham. E aí tem um contrário. Assim, eu já trabalhei muito, já contei para vocês aqui também. Trabalhei numa outra organização que era interessante. Quando eu entrei, o dia que eu entrei, o CEO que me entrevistou, tudo, falou: fica tranquilo, nós temos tempo para gerar resultado, né? E aí passaram-se alguns anos depois, acho que 4, 5, alguma coisa, um dia o CEO sentou e falou assim, aí ele conversando comigo, ele falou, olha, Roberto, nós investimos, a nossa meta foi investir em você, sabe quanto tempo para você se tornar o executivo que a gente precisava? 2 anos. Caramba. Ele falou, 2 anos. Portanto, se você sai agora da empresa, você me deixa com um problema sério para resolver, porque eu vou ter que contratar um outro executivo no mercado, e eu vou ter que gastar 2 anos ou mais ou menos, enfim, mas a média é 2 anos para torná-lo chegar no nível que você chegou, entendeu? Então é isso, são diferenças de organizações. Outro olhar. Outro olhar, completamente diferente. Aí você pega as pessoas que ficam nessa empresa 10, 15, 20 anos. Você pega a outra empresa dos 6 meses. Completamente diferente. E gestores assim. Na Europa é normal você ver empresas centenárias. Sim, aqui no Brasil você não vê. Sim, na Ródia. Então, a Ródia, por exemplo, é um caso que eu sei, que isso me contaram, né? E eu conheci gente que trabalhou na Ródia, algumas pessoas, que, por exemplo, que eles diziam que a Ródia era uma empresa, entre aspas, mãe, porque as pessoas entravam, elas eram desenvolvidas e elas ficavam, e algumas se aposentavam. E conheci gente, mais de uma pessoa, que se aposentou. Porque é exatamente esse modelo europeu, que é o modelo francês, que está na Europa, enfim, né? É exatamente isso que você está dizendo. Mas acho que voltando ao inicial da tua pergunta, isso é a visão do extraordinário, né? Tá. Mas, na prática, a família Kaizen tem um espaço que fica aqui na Granja, onde a gente se posiciona como um restaurante integrativo e regenerativo. Sim. Buscamos relações regenerativas, onde a gente possa participar também dos resultados e de tudo que acontece aqui. Então a gente pode fazer eventos empresariais, sociais. Quem quiser ter um momento nessa atmosfera, onde todas as pessoas que vêm aqui saem com essa energia. Então, só de entrar aqui na família Kaizen, as pessoas sentem a energia. Nossa, isso é real. Né? O que nós servimos da cozinha também com outro olhar na base da medicina integrativa. Ótimo. Então, trazemos os recursos para a gente ter mais saúde, que é a busca que começou comigo, através de várias situações que a vida me apresentou, e a gente quer compartilhar do resultado que a gente quer ter também com as outras pessoas. A mercearia é para as pessoas que querem os cuidados e o olhar. Então, com qual objetivo? A gente faz o planejamento, a gente faz a organização, a gente entende quais são os objetivos, quais são as dificuldades, para conseguir traçar um caminho que facilite, quer dizer, diminua a dificuldade para poder chegar no objetivo de cada um. Ter esse olhar bem profundo sobre as pessoas que querem participar. Também o sítio da família Kaizen, que já está pronto e agora está sendo construído. As casas dos membros. Então vão ter pessoas que vão morar lá com a gente, porque a gente acredita que a vida sozinho, a vida sem a participação, sem o engajamento, ela não é tão feliz quanto ela poderia ser. Sim, claro, com certeza. Para as pessoas que querem ir de vez em quando, de forma recorrente, ter a sua cabana lá, de forma compartilhada com as outras pessoas. Sim. E pessoas que querem ter um contato, igual vai ter agora o dia no sítio, que é no dia 1, no dia 5 de junho, para as pessoas que querem passar um dia e conhecerem. Que delícia. Para a gente se envolver em experiências regenerativas. Que interessante. Com a terra, com as pessoas e com ela mesma. Onde a gente vai modular
os significados, para fortalecer a fé, a esperança, a saúde, a família, a vida social, o nosso lazer, respirar puro, contato com a terra, Sim. e ter um contato mais íntimo com a família Kaizen como família. Por isso que a gente colocou o nome família, que busca melhora contínua com foco, né, no florescimento humano, que é a missão da psicologia positiva. E a gente cria isso em colaboração. Então, esses espaços podem ser frequentados não só por pessoas que queiram vir aqui no restaurante, no evento, Sim. mas também queiram criar o seu movimento aqui dentro em colaboração com a gente. Sim. Fazendo uma grande família onde cada um contribui, cada um ajuda o outro a facilitar, e a gente vai criando essa sinergia toda, e esse é o sonho. E quando eu falo isso, as pessoas ficam espantadas, porque algo que é tão natural, que deveria ser assim, as pessoas ficam desconfiadas, achando que isso não existe. Porque está todo mundo muito ocupado, querendo se dar bem. Isso, é verdade. Está todo mundo ocupado querendo se dar bem. Exato. E isso E afasta. não importa o outro, né? Exato. Isso afasta. E a gente vem conectando para fazer, né, essa outra visão, essa outra percepção. E esse está sendo o nosso desafio aqui. Sim. Né? E eu não vou conseguir fazer isso sozinho, porque isso precisa perpetuar. Por isso, os membros. E cada vez mais, a gente vem, cada vez com mais pessoas, com as intenções certas, com os recursos certos, com o interesse e com a mente aberta, e fala assim, por que não, né, me envolver com experiências que vai fortalecer minha fé, que vai fortalecer minha saúde, que a gente pode viver o extraordinário de uma forma sem interesse, mesmo que aqui tenha o CNPJ, claro, precisa. e tá tudo bem, mas essa possibilidade de criar e construir prosperidade através dos princípios certos, né, dos valores certos. E é isso que, para nós aqui, é através do direcionamento de Jesus Cristo, do que ele deixou como exemplo, como ensinamento, e é o que a gente tem hoje como base, como a melhor referência. Olha, interessante. Então, essa é um movimento Família Kaizen. É interessante. Nossa, muito diferente. Você se baseou em alguma, digamos assim, em algum outro formato parecido com esse, ou o seu é genuíno? É alguma coisa... Você idealizou a partir de uma necessidade, um sonho, um desejo? Sim, com certeza. Através dos dons, através dos talentos, através das dores, através de criar soluções, onde a gente conseguia observar melhor onde nós estamos, quem nós somos e como a gente pode melhorar isso de uma forma significativa e relevante. Porque eu acho que todo mundo tem que ter uma vida significativa e relevante. Interessante isso, hein? Porque Deus, o universo, não está interessado em a pessoa ser rica, mas está interessado em que ela colabore. E ela não é contra a riqueza. É um paradoxo, né? Estou entendendo claramente o que você está dizendo. É um paradoxo. Mas é possível se ter o paraíso na Terra obedecendo critérios, obedecendo leis universais. Leis universais. Que a gente, com uma maturidade, com os erros, a gente, né, eu acho que ter esse dia, né, de a gente cair em si e falar assim, puxa vida, eu não vou fazer mais isso, porque isso não está me levando para o lugar onde vai me trazer resultado para mim e para todos que estão nele, porque eu vou acabar afundando e vou levar muita gente para o buraco. Sim, é um dos trabalhos da psicanálise, muito interessante. É trazer a pessoa para a realidade. Que essa realidade pode ser a realidade dela, a realidade do fato, mas isso que você está trazendo é a pessoa entrar na realidade. Isso, é encarar a realidade dela. Isso, encarar a realidade dela. E tudo isso que você disse é vida, né? É experiência de vida. É a vivência, é o que você vive, é o que você passa, enfim, todas as coisas, né? Cada pessoa, no seu ambiente, no seu lugar, a vida de cada pessoa não é uma coincidência. Ela vai fazer falta, né? Sempre tem esse pensamento. Já ouvi várias vezes que ninguém é insubstituível. Uma vez, um outro empresário me disse isso. Olha,
Ninguém é insubstituível. E eu disse para ele assim: eu aceito o que você está dizendo, eu entendo, mas eu penso um pouco diferente. Digamos que se você fizer falta, você acha que vamos ter um executivo do teu nível para tocar essa empresa? E a sua família como fica? E para sua esposa? E para os seus filhos? Ele parou para refletir. Eu acho que é isso. Eu tenho esse movimento, esse sonho, porque quando eu tive muitas dificuldades na minha vida foi quando eu era adolescente. Por isso que eu tenho esse projeto dos jovens, de mais ou menos 14 a 18, 19, 20 anos, foi o momento que eu passei pela turbulência. Adolescente. Isso, né? Em divórcio de pai, de mãe, Nossa, aquela coisa isso é toda, difícil, dificuldade financeira e tudo mais. É difícil. Então, às vezes a pessoa andar 20, 30, 40 anos e depois perceber que ela se distraiu muito. Sei exatamente o que você está dizendo. Né? Se distraiu muito. E fazer com que ela tenha uma perspectiva, uma visão ampla sobre as consequências do que ela for fazer agora e de como ela começar a fazer certo. Isso pode ser ter uma mudança de resultado violenta. Sim, claro. Talvez não tivesse tantos pais e tantas mães distraídos com a formação e dos motivos que levam a pessoa de um lugar para o outro. Sim. Porque a gente precisa ter um motivo. Sim. Né? Por exemplo, eu tenho crenças limitantes e que são motivos que veio da minha infância. Sim, exatamente. Então eu estou criando um motivo maior, cada vez mais elaborado dentro de mim e também fora, para eu conseguir ter a minha metanoia, quer dizer, a minha transformação. Sim, mudança de mente. Né, para conseguir incorporar hábitos que eu ainda não consegui incorporar hábitos, pensamentos, comportamentos, palavras. Para cada vez essa palavra, esses comportamentos, esses sentimentos serem mais coerentes com o grande plano que Deus tem na vida de cada pessoa. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Entendo perfeitamente. Bom, vou fazer um break aqui, tô adorando. Fazer um break aqui para falar dos nossos patrocinadores, enfim, né? Plataforma Life, que é uma empresa, que é a empresa minha, da minha esposa, enfim, né? É uma patrocinadora aqui do momento, de saúde mental. E lá nós fazemos atendimento clínico, neuropsicologia e atendemos pacientes e pessoas com demandas de psicanálise, né? Ansiedade, burnout, TDAH, enfim, demandas da vida e uma série de coisas. Também fazemos mentoria de inteligência emocional, trabalhamos com líderes executivos e também com área comercial. E o seu espaço, né, que é o espaço Família Kaizen, também é uma patrocinadora do evento aqui, a gente também agradece, né? Bom, estamos aproximando aí, chegando perto do final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Que mensagem você deixaria para as pessoas? Não deixar o que é importante se tornar urgente. Tá. E viver o extraordinário o mais rápido possível. Olha que interessante. Muito bom. Tá ótimo, então. Então, eu te agradeço muito, tá? Boa, Ter me Roberto. recebido aqui, estarmos juntos. Estamos vivendo o extraordinário Com neste certeza, momento, com né? certeza. Tá ótimo, então. Gente, até um próximo episódio, então, ok? Tchau, tchau. Tchau. Espero aqui. Até breve. Até breve. Tchau.